acho que agora vai dar certo. Pronto, já fiz o convite para ele, agora estou aguardando aqui o aceite. Pronto, acho que agora... Acho que agora grande Pronto. Tá legal. Grande professor. Fiz o convite para ele, agora estou aguardando aqui Pronto. Tá eu já apareço na tela do seu... Tá. Agora tá. Pronto. Peraí, mas agora deixa eu só posicionar esse celular. Faça o seguinte, eu acho que o senhor está com 2 equipamentos, né? O computador e o celular. Talvez o som está tendo um eco. Agora posicionar esse celular. Deixa eu ver onde é que eu estou. Faça o seguinte, eu acho que o senhor está com 2 equipamentos, né? Pois é. O computador e o celular. Peraí, deixa eu sair aqui do... Aí. Tá. Espera um instantinho. Tá bom. Eu acho que o senhor está com 2 equipamentos, né? Pois é. O computador e o celular. Que aí cria um eco. Aí. Pronto. Eu sei. Eu acho que chegamos. Pronto. Tá. Eu acho que, peraí, deixa eu sair aqui do computador. Agora o som do celular. O som ficou melhor. Tá. É que agora eu fiquei celular. Peraí. Deixa eu ver aqui. Agora deixa eu posicionar aqui o celular. Deixar ele apoiado aqui. Um instantinho, tem que tomar um jeitinho aqui de colocar esse treco apoiado para não cair. Acho que tá tranquilo. Olá, Fernando Buarque entrou agora também. Temos participações de vários amigos. Professor Alex, Alexandre Pinto, vários professores, vários colegas estão nos prestigiando nesse momento, professor Caloba. Eu quero... Foi, pronto. Primeiro... Agora estou pronto. Pronto. Ótimo. Professor Luiz Pereira Caloba, grande satisfação estar conversando com o senhor, amigo de longas datas. Conheci pessoalmente em 1994 o primeiro Congresso Brasileiro de Redes Neurais que ocorreu em Itajubá, 26 anos atrás, promovido não só, o senhor foi um dos organizadores, você e o professor Pedreira organizaram o primeiro evento. Então, pessoal, eu tenho a honra, o professor Caloba é doutor pela Universidade de Grenoble, na França, 1974, ele é professor emérito da UFRJ, ele é membro da Academia Brasileira de Ciências, é uma grande satisfação, grande alegria, e foi presidente da Sociedade Brasileira de Redes Neurais, né, no período, se eu não me engano, 2003 até 2007. Depois passou para Seixas, o professor lá da COP também. Então, professor, eu abriria para o senhor já para, não só agradecendo, falar um pouquinho desse início da sociedade lá atrás, final dos anos 80, início dos anos 90, o Conselho de Redes Neurais, como é que vocês estruturaram todo esse movimento de pesquisa nessa área? Bom, olha, muito obrigado pelo convite, é uma satisfação muito grande estar aqui. Essa parte de redes neurais é o meu grande interesse nessas últimas décadas aí, né?
eu comecei com eletrônica, né? Eu formei em eletrônica e logo em seguida fiz o mestrado na UFRJ, e nessa época eu trabalhei também lá no CBPF, Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, e nessa época o meu grande interesse era a parte de instrumentação eletrônica e principalmente a parte de filtros, né? Logo em seguida do mestrado, eu fui fazer o doutorado lá em Grenoble, também em instrumentação para física, voltei e entrei para a COP, né? Bom, estou na COP há uns 45 anos, mais ou menos, tá? Já tem até carimbo de patrimônio da instituição. Estou aposentado, deve ter uns 10, 15 anos, mas continuo por lá, eles não se livram de mim, né? Bom, eu peguei o comecinho de redes neurais aqui no Brasil, se bem que eu acabei de ver aí nas conversas recentes que, por exemplo, a Tereza Ludermir, lá do Recife, tem um contato antes. Eu comecei isso aí mais ou menos por 88, mas o primeiro curso que eu ofereci foi 89. Agora, parece que a Tereza tem um mestrado de 86 já na área, com o pessoal lá de Pernambuco, né? Ligado ao pessoal lá da Inglaterra, né? Que era quem já mexia com isso, seguindo um outro enfoque, né? Bom, eu participei uma primeira reunião que o Pedreira organizou lá na PUC, foi assim a primeira coisa organizada que eu participei. Em seguida teve o congresso lá de Itajubá, tá? Aliás, muito importante também foi a participação do Alexandre, né, nesse. Ele praticamente foi ele que presidiu esse congresso. Pedreira e eu ajudamos um pouquinho, né? E bom, de lá para cá vem desse jeito, né? O Pedreira já tinha até comentado que se decidiu criar um conselho de redes neurais, que era para não criar mais uma sociedade. Eu lembro até quem falou muito nessa solução foi o padre Pedro da PUC, que participou de uma primeira reunião lá que o Pedreira organizou na PUC e tudo, aí se criou o conselho, funcionou uns tempos e até que, digamos, ficou maduro o suficiente, expandindo com muita gente, e então se resolveu criar a sociedade mesmo, né? Tá? Bom, de lá para cá, o que vem acontecendo é crescendo, né? A sociedade criou a sua revista, uma revista eletrônica, né? Porque é o jeito, digamos, mais simples de fazer hoje em dia, mas que já é muito tradicional, tá? E, em suma, uma área que está perfeitamente consolidada hoje em dia, cada vez mais aplicações, e é interessante, quer dizer, embora as redes neurais tenha dado grande pulo depois na segunda metade da década de 80, com a publicação do pessoal do PDP lá do MIT, aquilo que redespertou redes neurais, né? Hoje em dia ela está sendo cada vez mais falada para o grande público na imprensa. Acho que o grande público está descobrindo hoje que esse negócio existe, né? Na realidade é interessante, né? Já que a gente está falando de princípios, não só aqui do Brasil, mas de um modo geral, né? Esse negócio era conhecido no início dos anos, na década de 40, 50, tinha o nome de cibernética, né? E tem lá os iniciadores disso, né? A descoberta lá do modelo matemático do neurônio, depois as descobertas do Hebb, depois tem um período de silêncio, né, em que depois que o Minsky e Papert provaram que os neurônios do Rosenblatt, os perceptrons do Rosenblatt eram limitados. Então até interessante porque é uma área que tinha muito dinheiro. Sem dinheiro não se faz pesquisa, né? Tem um ditado que eu li num livro do James Clavell, que eu gosto muito, que é o seguinte, o ditado chinês: sem dinheiro não há vida, também não há pesquisa, tá? E depois que o Minsky e Papert publicaram o livro dele, mostrando as limitações do perceptron do Rosenblatt,
teve uma fase de silêncio, tá? E que renasceu com as publicações do Hopfield sobre estruturas de neurônios para critérios de otimização. Bom, isso daí foi mais ou menos 82, né? A coisa para em 70, retoma em 82 e 86 explode com a publicação lá do PDP do MIT, e hoje em dia, é o que é, né? Todo mundo tá utilizando. E, bom, sim, acho que mais ou menos do que eu lembro aí, quer dizer, em termos aqui de Brasil, né, teve o congresso, o encontro da PUC, depois o congresso da Itajubá, a criação do conselho e depois da revista, né? Em suma, é isso daí, né? Eu estava contando lá um pouco a minha trajetória disso. Quando voltei do doutorado, em 74, que foi lá em Grenoble, em instrumentação para física, o meu doutorado, tá? Eu voltei para a COP, entrei para a COP, né? Antes eu era do CBPF, ingressei na COP, e aí, nessa época, eu estava muito dedicado à parte de instrumentação, principalmente à parte de filtros ativos. Lá pelo fim segunda década dos anos 80, eu comecei a ler coisas sobre redes neurais. Inclusive, eu li na época, o que me motivou para essa direção foi um livro do Cavermid, que é um cara de microeletrônica. Inclusive, ele falava muito da implementação em microeletrônica de redes. Não era tanto essa estrutura de redes como um sistema de processamento de informação, né? Mas foi o que me levou para isso, né? Eu comecei a trabalhar nisso. O primeiro curso foi em 89 e eu dividi com o Mesquita, tá? Que o Pedreira falou nele, tá? No live dele. Está aqui, professor da COP e tudo. Depois disso, Mesquita foi por outros caminhos, não se interessou mais. Trabalho em modelagem mais clássica, né? Bom, depois disso, comecei a trabalhar com isso, virei, hoje em dia, a parte que eu trabalhava, que era a parte de filtros ativos, praticamente está muito exaurida em termos de pesquisa, tudo que... aquela história, né? Tudo que havia de interessante já foi feito. Nunca é verdade, mas pouca coisa restou para continuar. E redes neurais é uma coisa rica, que tem crescido cada vez mais processos e tudo, muita coisa boa, também muita coisa irrelevante, é verdade. Tá? E as aplicações crescem cada vez mais. Né? Pois é. Sim, fala. Não, eu digo, essa parte de aplicações é exatamente o que me interessa mais, tá certo? Menos do que, digamos, a pesquisa de estrutura e tudo, mas sim as aplicações e aplicações em cima de casos reais de engenharia. Tá? Tanto que a maioria dos trabalhos que eu tenho feito atualmente nós temos muitos alunos que são alunos em tempo parcial. Então, na hora, alunos de pós-graduação, né? Na hora em que esses alunos, eu estou procurando um tema para a tese, que eu falo o seguinte, olha, a primeira coisa, você vai procurar na sua empresa, vamos ver se a gente acha na sua empresa um problema que gere uma tese de mestrado ou doutorado, um problema real de engenharia, tá? E nós vamos, então, trabalhar nisso daí. Tá? Isso daí tem sido bem sucedido, assim, a maioria das vezes. E é bem interessante, quer dizer, são aplicações não teóricas, mas aplicações em cima de problemas reais, né? E, bom, para os alunos que estão em tempo parcial, inclusive, isso daí tem uma vantagem, porque o cara, ao mesmo tempo que está trabalhando na tese, ele também está cumprindo o horário dele da empresa. Então, isso é importante, né? Você viabilizar a formação de pessoas que já estão no mercado de trabalho, né? Então, professor,
fantástico. Fale. Estou falando demais, fala. Não. Eu vou só complementar, na realidade, uma deixa com essa mudança de realidade que aconteceu, sei lá, nas últimas 2 décadas e principalmente nessa década passada, com várias empresas investindo maciçamente em paralelismo, né, em hardware, que permitiu cálculos muito rápidos para a aplicação prática. Por um lado, você teve evolução, o custo de memória caiu abruptamente. Por outro lado, você tem sensores que estão captando informações dos mais diversos tipos, permitindo, então, você armazenar grandes volumes de dados. Então, isso, qualquer empresa tem estoques de dados, tem problemas, e o grande desafio, como você está falando dos seus alunos, é encontrar uma aplicação que leve um conjunto de dados, né, fazer esse mapeamento, né, para saídas corretas, encontrar uma solução. E isso, nos anos 90, os computadores eram muito limitados, né, as aplicações eram muito simples, apesar de que se usavam, né, do mesmo jeito que você entrou um pouco pela física, minha entrada nas redes neurais, eu fazia mestrado na área de visão computacional, e os professores lá em São Carlos, no Instituto de Física, o professor Silvio Rosa, o professor Luciano da Costa Fontoura, vários deles estavam trabalhando com modelos na área de redes neurais. Então, o meu mundo foi para esse lado, foi um pouco na física, um pouco na engenharia, mas eram muito limitados, né? Então, hoje em dia, realmente, as empresas, essa questão do deep learning, né, que é mais recente, você tem conjuntos de informações que nós chamamos não estruturadas, grandes volumes de texto que precisam classificação. Dar um exemplo na área jurídica, inclusive o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, ele patrocina uma aplicação que é chamada Sinapses, que é bem em cima de redes neurais. Exatamente, o nome é Sinapses. O nome é sugestivo. Exatamente. Então, quem tiver interesse nessa área de processamento de linguagem natural e na área jurídica, você veja, a gente conectar a inteligência para a área jurídica, que tem estoques de problemas imensos. Então, tem um sistema que está sendo desenvolvido e está sendo, vamos dizer assim, patrocinado pelo Conselho Nacional de Justiça, e chama Sinapses. Então, coloca lá CNJ Sinapses, você vai ver treinamentos, né? E essas aplicações realmente eram muito complicadas há um pouco tempo atrás, né? Devido a essa questão de acesso à informação, processamento limitado, né? Então, é fantástico que você está envolvendo os alunos também, né, de empresas para desenvolverem trabalhos práticos. A gente não precisa fazer coisas muito sofisticadas, a gente precisa realmente colocar em prática multilayer perceptrons, algumas coisas que já são ferramentas muito poderosas, né? Isso. É por aí. Isso daí eu considero que eu trabalho em engenharia, quer dizer, eu não trabalho em matemática ou em física, embora trabalhe com os físicos, né, eu trabalho de CERN, né, mas física com eles, né. O meu trabalho é engenharia. Engenharia eu vejo sempre como uma coisa, 95% das vezes é aplicada em cima de casos reais. É esse sempre o enfoque que eu dou na formação formação dos meus alunos, nos meus cursos, é sempre isso daí. Hoje em dia, é o que você falou, tem primeiro esse aumento enorme de capacidade computacional. O deep learning não seria possível há 20 anos atrás, né? Porque o que ainda hoje exige uma computação pesadíssima, né? E agora, outra coisa também é o problema da aceitação que está mudando, tá? Porque antigamente, todo mundo estava acostumado antigamente com a inteligência artificial cognitiva, né? Que você faz regras. Por exemplo, olha, se eu estou com febre, estou tossindo, estou sentindo dor no corpo, então
provavelmente eu tenho gripe. C, então, que é a inteligência clássica. Os sistemas especialistas, os antigos sistemas especialistas. Pois é, e você entende a lógica. Redes neurais, na realidade, eles te dão uma resposta que é resultado de um monte de equações, de um monte de cálculos, de um monte de tangentes hiperbólicas, que no fim vai te dar um resultado. Tá? E o pessoal tem muita dificuldade, no início, agora não, isso mudou muito a filosofia. As áreas clássicas, principalmente, exemplo, física, medicina, tá? Tinham muita dificuldade em aceitar isso daí, quer dizer, aceitar que eu tinha uma série de equações que eu não entendia logicamente como funcionava, que me dava a resposta, eu tinha que confiar nessa resposta. Quando nós começamos o trabalho no CERN, no início dos anos 90, a rede neural estava começando as aplicações. E lá, quer dizer, nós éramos, o Seixas também nessa época, Seixas era aluno de doutorado nessa época, tá? E Seixas foi meu orientado e ficou um tempo no CERN trabalhando exatamente nos problemas do CERN, né? Eu lembro que havia uma resistência, nós trabalhávamos junto de uma equipe de física que trabalhava num instrumento novo, que era um calorímetro que servia para diferentes tipos de partícula. E você tinha que identificar o tipo de partícula que tinha incidido no instrumento, né? E praticamente nesse grupo nós praticamente introduzimos redes neurais. E havia uma resistência muito grande exatamente pelo pessoal, olha, por que esse negócio dá a resposta certa? Como é que eu entendo como é que esse sistema pensa? Tá? E era muito difícil dizer, você não entende. Da mesma maneira como você não entende como o cérebro processa lá em detalhes os neurônios. Teve um caso engraçado que teve um congresso de engenharia biomédica, um congresso internacional de engenharia biomédica aqui no Rio de Janeiro, nos anos 90 ainda. E eu estava presidindo uma sessão que era exatamente sobre aplicações de redes neurais em medicina. Então teve a apresentação dos trabalhos. Aí, no fechamento, um pesquisador razoavelmente jovem, estrangeiro, pediu para falar. A fala dele, né? Na minha opinião, deveria ser proibido o uso de redes neurais antes que se entendesse qual é a lógica de funcionamento delas. Quer dizer, o que essas equações representam? Tá? Era essa a posição naquela época, né? Isso daí, inclusive, muita dificuldade em fazer a aceitação, muita dificuldade em carregar isso daí para a indústria. Felizmente, tem uma regrinha que é o seguinte, né? O que funciona é incontestável. Tá? Deu certo, então vai ser aceito. É isso que acontece com redes neurais. Tá? Dá certo, funciona, consegue realmente performance, na grande maioria dos casos, consegue performance melhor do que a linha cognitiva. Então, hoje em dia é aceito, ninguém mais questiona, olha, eu não entendo que diabo essas equações aí complicadas estão fazendo, mas claro que entendo como é que funciona, entendo o método de aprendizado e tudo, mas na medida em que funciona é incontestável. Né? Então, o professor Seixas fez um comentário agora aí, falando inclusive que a pesquisa feita em 1990 entrou em operação no Atlas agora em 2017, ou seja, foi maturando e recentemente está em operação. O CERN tem uma filosofia de trabalho muito interessante. Você tem um problema, está fazendo lá um instrumento novo e tudo, você tem um problema para resolver, como é que eu vou processar esses dados aí? Então, o que eles fazem? Tem gente que defende que seja de uma maneira, tem gente que defende que seja de outra maneira. O que você faz? Faz pequenos grupos e coloca para trabalhar separadamente. Depois de algum tempo, esses grupos têm resultados e aí um comitê julga qual é a linha que vai ser adotada. Com redes neurais aconteceu isso. Tem outros tipos de processamento clássicos de linha cognitiva, quer dizer, baseada em regras que a física normalmente utiliza, tá certo? E então isso daí
competiu com redes neurais, né? Hoje em dia, sem dúvida nenhuma, quer dizer, como redes neurais está completamente aceito e os resultados são melhores, acabou sendo o processo que ficou, né? Essa linha de redes neurais para esse calorímetro, né, que é usado no Atlas, que é o grande detetor do CERN no momento, ela foi desenvolvida pelo grupo aqui do Brasil. Eu comecei com isso e hoje em dia quem lidera essa pesquisa é o Seixas, né? Aliás, é interessante porque a gente começou a trabalhar no CERN no iníciozinho de 1990 e está até hoje. Tá? Já o primeiro aluno que foi para lá, o primeiro que residiu lá e tudo para trabalhar foi o Seixas. Depois disso, já um monte de alunos foram, inclusive, alunos de graduação, que vão para lá, passam 6 meses ou um ano, enriquecem enormemente a formação, tá? E também alunos de mestrado, de doutorado, pós-doc. Isso, um número muito grande de pessoas envolvidas nessa colaboração. Além de... eu quero... Continue. Não, dessa parte aplicada também, a gente, quer dizer, sempre são assim, aplicações. Acabou de ser defendida agora uma tese de mestrado, que era um problema de manutenção preditiva numa grande máquina real de uma indústria, trabalhando com os dados dessa máquina. É um problema muito difícil, porque eu quero caracterizar quando a máquina vai entrar em defeito. Só que uma grande máquina industrial tem poucas e os defeitos que ocorrem são muito poucos. Então, você tem muito pouca amostragem de funcionamento anômalo. Então, e foi um resultado bastante interessante. A gente consegue uma taxa interessante de previsão de ocorrência de defeito num curto prazo. Isso daí evita que você pare a linha de produção, porque isso vai dar um prejuízo danado. Se você esperar a máquina pifar, você para a linha de produção no meio de uma corrida e tem prejuízo. Tá? Se você puder prever que vai entrar em defeito e corrigir antes, é uma parada programada muito melhor. E não é preventiva, porque preventiva você para às vezes sem necessidade. Né? Pois é. Outra coisa que estamos fazendo também, isso aliás é um projeto que está acabando agora, também você tem esses dutos de petróleo, né, que trabalham pressurizados, né? Tem um projeto que a gente vem fazendo praticamente acabou, com o apoio da Petrobras, tá, que é para você verificar se o duto tiver uma falha, essa falha propaga até que tem um rompimento. O rompimento do duto de petróleo é uma coisa caótica, né, porque vai fazer uma lambança danada, né? Só que o problema é que na hora em que você tem uma propagação de falha, você tem emissão acústica. A questão é, a partir dos sinais de emissão acústica, você determinar qual é o estado da falha. Se ela está numa região, se existe ou não, se está numa região segura ou se está prestes a romper. Tá? E tem mais, quer dizer, daí coisa bem prática, outra coisa prática também, tem uma tese de doutorado que está em andamento, que é o problema da modelagem desses risers para extração de petróleo em águas profundas, né? Existe a modelagem por elementos finitos. Extremamente lenta, gasta um tempo computacional enorme. A ideia é substituir uma parte dessa modelagem por redes neurais. Tá? Então, quer dizer, isso as aplicações, e são aplicações interessantíssimas, riquíssimas, que a gente não conseguia resultados tão bons pelos métodos convencionais. Usando redes neurais consegue. Agora, apesar dessas aplicações e disso tudo, eu acho que durante esse tempo aí que eu mexo com isso, 45 anos de UFRJ, né? Mais de início de 90, digamos, né? Mais quase 30 de redes neurais. Eu acho que, se eu posso dizer, olha, o que você acha que você contribuiu com alguma coisa,
foi com a formação de pessoal. Tá? E isso daí é a coisa que eu tenho mais carinho, realmente com o pessoal que eu ajudei a formar, ajudei a transformar em profissionais competentes, capazes dentro da área. Isso daí é o meu grande orgulho. Professor, só complementando, quero fazer uma saudação aqui ao professor Heitor Lopes, nosso colega de direção lá da sociedade. Quero mandar um abraço também à professora Tereza Ludemir. O professor Seixas fez um comentário há pouco, exatamente dizendo que o trabalho iniciou em 1988, lá com ele, quando ele foi para o CERN. Então já tem 32 anos que Seixas já está envolvido com isso, né? Sobre a sua coordenação. Não, agora o coordenador é ele. Mas eu gostaria de perguntar, você falou no início sobre a questão dos filtros, e um dos grandes pioneiros também, talvez o Bernard Widrow, que era lá de Stanford, trabalhava nessa área de filtros. E aí eu pego o gancho para perguntar quantos desses grandes pesquisadores internacionais o senhor teve contato, ou nas vindas deles aqui, ou em colaboração, ou em alguma visita. Eu sei que no ano 2001, o Congresso CBRN trouxe vários palestrantes ilustres como Corronen. Então, você poderia falar talvez alguma coisa da sua experiência com talvez um desses pesquisadores dessa área? E uma pergunta que o Guilherme está fazendo também aqui ele pergunta o que significa o professor emérito. Nós estamos com a audiência de 80 pessoas, então fica aí, a palavra é sua. Eu disse isso daí para o Guilherme já. Né? Professor emérito é um velhinho que tem amigos. Passa muito tempo, você tem amigos, né? Mas contato pessoal com esse pessoal de redes neurais, contato pessoal mais próximo muito limitado. Mas tem alguns casos que eu vi, que eu participei, que são bem interessantes, né? Eu estou lembrando de dois aqui. O Widrow é um cara espetacular, né? Quando ele esteve aqui várias vezes, é muito simpático. E eu lembro de duas coisas. Primeiro, o seguinte: chega o Widrow sempre com a esposa do lado, né? E o Widrow fica falando de redes neurais e a esposa que providencia tudo, né? Chega no hotel, quem faz o check-in é a esposa. No aeroporto, quem faz o check-in é a esposa. Nós hospedamos aqui no Glória, num congresso que... Peraí, mas aí eu estou misturando um pouquinho. Tá. Acho que foi o Widrow mesmo, né? Que a esposa tinha pedido 2 camas daquelas king size, como é típico nos hotéis americanos. Eu disse, olha, não tem, pode ter 2 camas, pode ter uma cama king size e 2. Sabe que ela descobriu, ela virou lá no hotel e descobriu que realmente tinha quartos que tinham o diabo das 2 camas e mudou para lá. Ela era, assim... uma grande secretária para ele. Uma grande secretária. Ela que agilizava tudo, ultra simpática. Quando teve aqui também, eu levei para visitar a Gasterne, que geralmente o pessoal de fora vê, né? E aí eu tinha programado, como é que era a história? Eu tinha programado uma outra visita para o Widrow, né? Aí, não, o professor quer ir na Gasterne também. Isso, secretário, inclusive, para os programas sociais, né? O Widrow, ele fez uma palestra na COP, muito interessante, auditório cheio, devia ter assim umas 100 pessoas, a maioria alunos de pós-graduação, né? E ele explicando lá fugiu agora o nome do método lá dele,
ele queria dar o conceito de ótimo, né? Uhum. Aí ele vira para aquele auditório, né? Quantos aqui são casados? Aí um monte de gente levanta o braço, né? Aí ele vira, né? Vocês já se deram conta de que a esposa, o cônjuge de vocês, não é um ótimo global? Porque vocês só conheceram as pessoas que estão em volta, não conheceram todo mundo do mundo inteiro. Quer dizer, para dar esse exemplo. Conceito, é uma pessoa simpaticíssima, espetacular. Um outro interessante também que teve aqui nesse congresso foi o Paul Verbos, né? A quem é atribuída a invenção da backpropagation, pelo menos, pela maioria das pessoas. Há um pouco de contraditório, mas a maioria das pessoas dizem que o trabalho básico foi do Verbos, que, aliás, foi feito no departamento de estatística da universidade, ficou na prateleira um tempão, até que saiu publicado o livro do PDP e se descobriu que, não, olha, o Verbos já tinha falado nisso antes. 74, a tese dele. Exato. Só que ficou na prateleira, né? até voltar depois. Ele inclusive conta a história que ele parece que ele é do interior lá dos Estados Unidos, né, e veio para a universidade já com ideia de fazer a tese, digamos, nessa área ligada a isso, e disse que foi uma dificuldade para achar um orientador que aceitasse orientar aquele caipira que veio do interior. Tem um caso dele também gozado. Ele é um cara muito simpático também. Aliás, a maioria das pessoas da área, sei lá, não lembro de ninguém simpático. Nesse congresso daqui tinha uma sessão de pôsteres. E o Verbos foi ver os pôsteres, né? Junto, claro, com um grupinho que estava acompanhando. E isso daí é início dos anos 90, né? Um dos alunos, até nosso lá da UFRJ, utilizou o backpropagation numa aplicação. Tá? Então, o Verbos parou em frente e o aluno explicou para ele a aplicação. Aí ele virou para o aluno: mas escuta, você tem certeza que esse negócio de backpropagation funciona? Porque eu ouvi críticas dizendo que não funciona. Então o aluno começou a defender o backpropagation para o inventor do backpropagation. Uma outra coisa que eu lembro do Verbos também, eu estava saindo do hotel, 4 horas da tarde, tá? E está saindo o Verbos e a esposa de calção de banho para ir à praia ali em Copacabana. 4 horas da tarde não tem mais salva-vidas. E Copacabana é uma praia perigosa. Eu fiquei preocupado. Professor, por favor, muito cuidado, porque essa praia é muito perigosa. Meu Deus. Você pensou que o homem tem um acidente aqui no Rio de Janeiro? Para o pessoal que está nos assistindo, o Paul Verbos, ele tem o livro, saiu The Roots of Backpropagation, que é um livro que é sobre a tese dele, né? Saiu, se não me engano, em 94, esse livro, e mostra um pouco dessa história, né? Então, é fantástico esses pontos. Eu tive a chance, professor, eu conheci o Verbos quando vocês trouxeram no Congresso 2001, aí no Rio de Janeiro, trouxeram Corrone e outros caras. Eu tive uma pequena proximidade com ele na China, setembro de 2008, um congresso que ocorreu e a gente ficou no mesmo hotel e eu tive chance de assim, tomar café, bater um papo. Realmente uma pessoa me pareceu bastante simpática, né? Professor, sem dúvida. Simples, né? Pois é. Sobre você falou, né, da questão de sem dinheiro não se faz pesquisa, no início. E aí, ao longo desses 45 anos que você vive esse mundo tecnologia, você faz parte da Academia Brasileira de Ciências, como é que você tem visto essa intermitência de financiamento na pesquisa no Brasil? O eixo Rio-São Paulo até podemos dizer, é mais tranquilo do que em outras regiões do Brasil, mas, de qualquer maneira, o Brasil ele tem essa intermitência. E nessa sua área, como é que você visualiza isso, nessa história?
Olha, eu vou dizer uma coisa que muita gente vai querer me bater por causa disso. Hoje em dia está muito melhor do que tempos atrás, quando eu comecei. Tá? Quando eu comecei, o CNPq era uma estrutura muito menorzinha. A universidade, para você comprar alguma coisa, você tinha que fazer um empenho da verba. Tá? E estava numa época de uma inflação desgraçada, então ninguém queria vender para a universidade porque não sabia se e quando iria receber. Tá? Simplesmente você não conseguia comprar. Importar alguma coisa era uma loucura. Tá? E verba para pesquisa era muito limitado, muito pouco. Tá? E a pesquisa na minha área de eletrônica era muito mais cara, porque hoje em dia é quase tudo feito em cima de computador. Tá? E, aliás, infelizmente, né, a gente, às vezes, porque na indústria a coisa vai para o hardware, mas tudo bem, tem que fazer, a pesquisa hoje em dia é quase tudo feito ou simulado em cima de computador. Na época, era osciloscópio e bancada e gerador, esses instrumentos. Eu lembro de ter comprado um osciloscópio que custou cerca de $50 mil lá atrás. Gente, era uma loucura você conseguir isso daí. Foi uma coisa ultra excepcional. Tá? Normalmente você tinha poucos recursos, os recursos muito engessados, enormemente engessados. Tá? Então, era um problema muito grande. Né? Uma outra coisa, mas aí não é nem que... Essa parte daí, quer dizer, falando da parte administrativa, eu acho que hoje em dia melhorou, está todo mundo preocupado achando que pode piorar daqui para frente. Eu realmente também estou com isso. Mas, daquela época que eu comecei para cá, melhorou muito, melhorou enormemente. Hoje em dia, por exemplo, você tem um grant do CNPq, por exemplo, o grant de pesquisa do CNPq, tá? É uma verba que você tem. Se você quiser usar para ir a um congresso, você usa. Quer comprar um computador, você compra. Quer comprar componente, compra. Quer comprar até giz, você pode comprar. Tá? E você não precisa fazer a previsão. O grande problema antes é que você tinha que prever tudo que você ia comprar. Hoje em dia, pesquisa não se faz assim. Você não sabe exatamente qual é o caminho que você vai seguir e você não sabe exatamente do que você vai precisar. Principalmente a pesquisa que tem parte experimental. Então, antigamente você tinha que dizer tudo na hora em que você pedia a verba, você tinha que dizer tudo em que você ia gastar e tinha que gastar naquilo, porque senão a prestação de contas não era aceita. Hoje em dia, o pesquisador tem muito mais flexibilidade. Desse ponto de vista, melhorou enormemente. Também o problema das bolsas. Hoje em dia, quem decide as bolsas, no fim, são os programas de pós-graduação descendo um pouquinho mais, porque na realidade é assim, os pesquisadores. O pesquisador é que sabe qual é o candidato que ele quer para orientar, tá certo? Qual é o perfil que ele está precisando para tocar a pesquisa. Tá? Então, de um modo geral, eu acho que melhorou muito, muito, muito. Agora, a perspectiva para frente é preocupante. Tá certo? Porque parece que não é a área prioritária para o governo federal, tá certo? Isso daí é muito preocupante. Se fala, já se falou antes, mas não se fez, vamos unir CNPq e CAPES, mas de jeito nenhum. As direções são diferentes e é interessante você ter alternativas, tá certo? Uma coisa também que melhorou muito são as FAPES, né? Eu trabalhei como assessor na segunda mais importante do Brasil, importante financeiramente, que é a FAPERJ aqui do Rio de Janeiro, né? E realmente a gente abria editais em cima de áreas de pesquisa que eram áreas que estavam tendo necessidade naquele momento. A gente apoiava bolsas, tá? Num número um pouco menor. Tinha um aspecto também interessante que você, por exemplo, vamos apoiar bolsas, tem uma universidade que está começando, por exemplo, a Universidade da Zona Oeste, ou então os núcleos que foram abertos lá no Norte Fluminense. Tá? Então, vamos apoiar bolsas para essas universidades, tá? Porque essas universidades é que estão precisando se desenvolver. O FRJ, e PUC e o ERJ já precisam de apoio, mas já estão grandes o suficiente. Quer dizer,
havia uma política de expansão da ciência a nível de Estado. Tá? E uma coisa bem consciente a partir da análise do... Em suma, eu acho que o panorama científico recente só tem melhorado. E torço para que continue assim, para que não se faça nenhuma besteira. Olha, você leva anos para montar uma estrutura de pesquisa e você destrói em uma semana. Tá? Então tem que tomar cuidado. A estrutura não é nada resiliente. Como é que Você pode falar. Não. Eu ia usar esse título desse livro, como é que é o antifrágil. Não é nada antifrágil. E quantos cérebros foram exportados, né, nessa história, né? Porque não tendo condições aqui, não só na área de tecnológica nossa, mas na área de biociências e tantas outras que estão ou na Europa, nos Estados Unidos, né? Professor, nós estamos já próximos, porque nós temos o Instagram, ele tem um limite de 1 hora, então eu já estamos chegando lá? Já está chegando lá, é muito rápido. O Guilherme me disse que era meia hora, desculpe. Pois é. E aí, o Pedreira fala que muitas áreas precisam de insumo. Estou lendo o comentário dele aqui. Falta de recursos. O Pedreira ele diz, olha, eu concordo muitas coisas com o professor Caloba, mas ele está reclamando que as bolsas estão congeladas há muito tempo e isso impossibilita que um aluno que ganha R$ 1.500 não consegue, hoje em dia, fazer dedicação em tempo integral no mestrado, por exemplo. Então, fica em tempo parcial e isso compromete também a performance, né? O comentário que o professor Pedreira falou aqui. Eu concordo com o que o Pedreira falou, ele está vendo aí um outro aspecto. Primeiro, ele trabalha numa área experimental, os insumos para essa área são caríssimos. Eu lembro da gente ter discutido, Pedreira era um amigo muito, muito próximo, né? Da gente ter discutido isso, os reagentes que ele precisa são absurdamente caros. Quando eu falei isso daí, que melhorou muito, eu estou olhando muito a minha área, que hoje em dia não gasta tanto assim. A área experimental realmente... Mas, olha, dinheiro para pesquisa, gente, não tem pesquisa... A maioria dos... não tem, talvez, sei lá, talvez tenha 2% que acha que recebe o suficiente. Né? O resto a gente sempre está precisando. Nós somos gastadores, felizmente somos gastadores com extrema consciência. Eu nunca vi ninguém usar tão bem o dinheiro quanto pesquisador. O cara economiza o máximo possível, tenta usar da maneira mais eficiente possível. Tá? Então, mas ele tem razão, tá certo? Ele é extremamente sensível porque o material de consumo dele é estupidamente caro e ele precisa disso. O negócio das bolsas também é verdade. Uma bolsa para a área de engenharia e medicina, você não segura o cara aqui. Mas essa bolsa, porque você compara com o mercado de trabalho, esse é que é o problema. Mas quando você vai ver essa área, por exemplo, para alguém um pesquisador em música, um pesquisador em filosofia, um pesquisador em inglês, tá certo? Essas bolsas são disputadíssimas, porque o mercado de trabalho é muito ruim. Tá certo? Se questiona muito isso. Será que não faz sentido você ter bolsa diferenciada dependendo da área, quer dizer, em função do mercado de trabalho? A gente quer trazer gente boa. O ideal é trazer gente realmente em tempo integral. Em engenharia, hoje em dia, é muito difícil. Tá? Mesmo quando o cara começa em tempo integral, ele depois passa para tempo parcial, porque é pouco comparado com o mercado de trabalho. Né? O pessoal de letras... Tá? Briga de foice em quarto escuro por uma bolsa, tá certo? Agora, quando se fala em diferenciar a bolsa por área, tem um monte de objeções a isso. Eu não vou entrar no mérito se devia ou não, mas para essas áreas que têm bom mercado de trabalho, certamente seria muito bom a gente ter bolsas de valor mais competitivo. Concordo com o Carlos quando ele diz isso. Professor, eu estou só controlando aqui o tempo, porque daqui a pouco acho que a conexão pode cair. Vai cair. Mas os comentários aqui são fantásticos. Muitas pessoas, Tereza Ludemir acabou de falar
que muito bom escutar o senhor. O Guilherme, lá do Ceará, está falando excelente entrevista. Muitas pessoas aplaudindo lá, e parabéns assim, a sua carreira, toda essa energia. Eu acho que você tocou num ponto muito importante da questão de que a coisa mais importante da sua carreira foi ter formado as pessoas, transformado a vida de muitas pessoas e inspirado. Talvez você não saiba, mas você apresentou um trabalho em 1987, lá em Goiânia. Você lembra de não era o CEBIC, foi um congresso da Sociedade de Computação. Você e Pedreira foram, eu participei até das reuniões. Aquele trabalho seu foi muito importante para mim. Um trabalho simples, mas aquilo ali, você colocou uma figura no ar lá, e aquilo ali despertou, poxa vida, e me puxou lá para o meu mundo lá de Corrone, que eu estava pesquisando, e aquilo ali, como se fosse, destravou algumas coisas. Às vezes a gente não tem noção do impacto que a gente causa na vida das outras pessoas. Via Instagram, tá? Solicitando a conexão. Eu mandei uma mensagem para ele, vamos ver se ele entra aqui. Pronto. Vou fazer essa divisão aqui. E aí a gente faz o fechamento que fica... Opa! Tá. Agora foi. Ótimo. Professor, muito obrigado, desculpe. Caiu por causa do tempo. Esses sistemas são complicados. Mais de novo, uma satisfação. Tá, estou escutando bem. Aí porque eu estou sem microfone. O som está chegando bem? Tá. Beleza. E aí a gente pode fazer um fechamento, você pode complementar. Tem uma série de alunos, né? Eu acho que o grande importante é essa mensagem para os alunos de graduação, essas pessoas, tantas pessoas que estão começando a carreira. E você é um dos nossos grandes mestres. Nossa satisfação. Nada, eu só ponho mais uma colherzinha de cimento lá. É outro negócio. Realmente pesquisa e ensino é um trabalho coletivo, né? Quer dizer, cada um contribui um pouquinho e acaba construindo realmente uma coisa grande. Agora, tá um negócio, uma andorinha não faz verão, né? Quer dizer, já foi o tempo de você ter os grandes mestres e tudo, não existe. Hoje em dia é tudo feito coletivamente, é isso daí que vai realmente deixar alguma coisa para frente, né? Bom, deixa eu só dizer, olha, foi um prazer muito grande estar aqui, muito obrigado pelo convite, tá? Eu gosto muito do que eu faço, né? Eu sempre digo o seguinte, se eu tivesse que recomeçar a minha carreira lá jovem e tudo, eu ia seguir a mesma coisa, quer dizer, provavelmente escolher ser professor, provavelmente em engenharia e nessa parte de informação, de processamento de informação. Quer dizer, e eu, sei lá, como eu falei, eu acho que durante esse tempo, que eu acho que foi a contribuição foi isso, foi colaborar na formação das pessoas. É o que eu iria tentar fazer de novo, né? E, bom, ainda vou continuar mais um tempo, né? Porque... Pois é. Eu acho que a profissão nossa é de iluminar caminhos, né? Iluminar caminhos. E o professor Seixas faz uma pergunta aqui, né? E aí a pergunta é nossa, de todos, né? Planos para o futuro, professor. Né? Como é que é? Planos para o futuro. Seus planos para o futuro. A pesquisa. Olhar um pouquinho para frente. Uhum. Teve uma ocasião que eu participei do concurso de titular de um amigo muito querido, ex-aluno, amigo muito querido, Sidney Lossetti, lá da Federal de Santa Catarina, né? Então, ele foi aprovado no concurso, era uma época que o concurso era mais complicado do que agora, ele foi aprovado no concurso, e aí eu virei para ele e perguntei, bom, agora que você está como professor titular, né, o que você vai fazer? Qual é o futuro?
Carol, eu acho que você vai ficar um pouco decepcionado com a minha resposta. Eu vou continuar fazendo o que eu vinha fazendo até agora. É mais ou menos o que eu vou fazer. Eu continuo a dar as minhas aulas, infelizmente, por uma questão de física. Há uns poucos anos, eu sempre dei aula na graduação e na pós-graduação, né? Uhum. Mas há uns poucos anos, de uns poucos anos para cá, o esforço físico para levar 2 cursos simultaneamente ficou muito pesado. E como um aluno da graduação, ele pode fazer a disciplina da pós se quiser e validar os créditos, então eu optei por dar aula somente na pós, né? Uhum. Com pena, porque eu acho muito importante essa formação do pessoal de graduação. Na realidade, olhando do ponto de vista do país, eu considero mais importante a formação de engenheiros do que de pós-graduados. O pós-graduado, no Brasil, a maioria das pessoas vai para a carreira acadêmica. Agora, tem uns poucos começando a ir para a empresa, mas é pouca coisa, né? Então, eles vão formar outras pessoas, né? E o engenheiro é o cara que vai para a empresa, que vai botar a mão na massa, que vai produzir, tá certo? Então, eu acho a graduação extremamente importante. Só que o problema é que, fisicamente, o que era fácil antigamente, eu dava dava 4 horas de aula seguida, por questão de otimizar o tempo, tá? 2 de graduação, 2 de pós-graduação. Tá? Hoje em dia, depois de 2 horas de aula, eu já sento para responder as perguntas. Não dá mais para ficar em pé. Tá? Então, eu tive que limitar isso daí, né? As orientações, eu continuo. É uma das coisas que eu mais gosto, de interagir com o pessoal, né? E continuo assim, muito nessa linha, né? Tentando que esses orientandos tragam os problemas das empresas para que a gente consiga trabalhar em cima de problemas reais, né? Problemas reais de engenharia, né? Então, é isso que eu vou continuar fazendo mesmo, enquanto aguentar. Seguindo em frente, com muita saúde, com muita competência, né? Disposição. Essa história de pandemia, eu não estava mais aguentando ficar em casa. Agora eu comecei... Espera um instantinho. As questões que tiverem. Minha esposa, que estava assistindo também, veio dar um recadinho aqui que eu não entendi. Até pedir para as questões. Quem perguntou? Para passar as questões. Sim, pois é. Eu fui tentando, ao longo da entrevista, passar algumas questões, né? O professor Pedreira, o professor Seixas, o Guilherme, fui passando um pouco, né? E eu acho que, na realidade, a gente... Foi uma live muito disputada, muitos alunos, muitas pessoas estavam conectados, muitos bons comentários, e é isso. Eu, não querendo tomar muito mais seu tempo, acho que eu deixo a palavra final para você mandar uma mensagem para a turma que está nos assistindo, e que vai ficar guardada essa mensagem lá no site lá da SBIC. Bom, a primeira coisa que eu tinha até comentado antes, né? Eu agradeço muito, para mim é um prazer muito grande falar disso que eu faço, porque eu gosto muito do que eu faço, né? Do pessoal com quem eu interajo, dos alunos principalmente, eu não sei, uma das coisas que eu acho, as pessoas vão estar se formando. Eu dizia isso num tempo que eu presidia algumas cerimônias de formatura de engenheiros, que eu dizia o seguinte: a gente fala muito de ensino público e gratuito. O ensino não é gratuito, o ensino é pago com dinheiro dos impostos. A gente está pagando esse ensino, a sociedade paga o ensino. E com isso, quem está se formando adquire uma dívida com a sociedade, de fazer alguma coisa que seja útil para ela de retorno. A gente está dando agora uma formação que espera que seja útil, inclusive melhore até o nível de vida pessoal, de satisfação pessoal, tanto de satisfação pessoal quanto até financeira mesmo, né?
E é alguma coisa que a sociedade está dando agora para esses alunos que a gente está formando, né? E a gente espera o quê? A gente espera que o trabalho deles retribua para isso daí para a sociedade. E eu acho que a melhor maneira de retribuir é o cara exercendo a função com toda a plenitude da melhor forma que ele pode. Quer dizer, vai usar os conhecimentos que ele está adquirindo, né, para resolver, para contribuir agregar. para a sociedade. No nosso caso, quer dizer, claro que tem todo aspecto social e tudo depende muito da vocação de cada um. Mas no nosso caso, em que a gente faz engenharia, é fazer engenharia boa e correta. É isso daí que, digamos, que a gente espera do pessoal que a gente tá formando, né? Eu acho que é isso aí, né? Beleza, professor. Um grande abraço. Saudações à sua esposa também, que eu a conheci há 2 anos atrás. E tenham todos, então, uma boa tarde e até a próxima entrevista aí no canal aí da SBIC, tá bom? Tá, muito obrigado. Muito obrigado. Um abraço para todos. Tá, tchau. Felicidades, professor. Tá, tchau.